Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje vamos fazer mais um exercício aqui no LeetCode, um exercício do tipo fácil. Vamos pesquisar aqui os exercícios que eu ainda não resolvi. Então o exercício que a gente vai tentar fazer hoje é esse exercício aqui, 572. O nome dele é Subtree of Another Tree. Vamos lá, exercício de árvore. Vai ser o segundo exercício de árvore que a gente está fazendo nesses últimos vídeos, né? O primeiro foi um que era um exercício de In Order Traversal, e vamos ver o que esse exercício aqui vai ser. Então, dados que as raízes de duas árvores binárias, uma chamada root e outra chamada subroot, nós devemos retornar true se existe alguma subárvore de root com a mesma estrutura de valores de subroot, e false caso contrário, certo? Então aqui, nesse caso, é um caso em que a gente tem as duas árvores, uma chama root e a outra chama subroot, e a gente consegue notar aqui, né, que uma das subárvores do root é a subroot, que é uma árvore que possui como raiz o nó 4, como filho esquerdo o nó 1 e como filho direito o nó 2. E o que é uma subárvore de uma árvore? A árvore binária, no caso, porque essas são árvores binárias, ela sempre tem ou um filho direito ou um filho esquerdo, certo? Ou nenhum, ou ambos. Então, elas podem... se elas tiverem filhos, vai ser no máximo 2, e um deles vai ser o direito e outro vai ser o esquerdo, certo? Então, ambas são árvores binárias, e uma subárvore é uma árvore a partir de algum nó de uma árvore que não seja a raiz, certo? Então, por exemplo, 5 é uma subárvore de root, assim como 1 é uma subárvore de subroot, e 2 também é uma subárvore de subroot. Da mesma maneira, 4, 1, 2 também é uma subárvore de root, assim como 1 é uma subárvore de root, ao mesmo tempo em que é uma subárvore dessa subárvore 4, 1, 2, certo? Então, uma subárvore é qualquer pedaço da árvore que você possa pegar um nó, chamar de raiz e pegar todos os filhos, todos os descendentes desse nó, beleza? A gente caracteriza isso como uma subárvore. Ele diz pra gente, então, que a árvore... aqui ele define justamente, né, o que é uma subárvore, subtree, né, que ele chama. Uma subárvore de uma árvore é uma árvore que consiste de um nó na árvore e todos os nós descendentes. E aqui ele fala também que a árvore raiz pode ser considerada uma subárvore dela mesma. Nesse caso, então, por exemplo, o próprio root, ele é uma subárvore dele mesmo. Então, qualquer nó e todos os seus descendentes de root é considerado uma subárvore de root, inclusive o nó raiz. Nossa, meu nariz agora dá uma escorrida aqui. Isso é importante por quê? Porque caso root e subroot sejam iguais, a gente deve retornar verdadeiro, porque nesse caso, o subroot vai ser uma das subárvores de root, que é ela mesma, certo? Porque as árvores são iguais. Então, como que a gente compara duas árvores? Deixa eu parar para pensar aqui, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Assim, eu não tenho certeza como a gente compara duas subárvores. A gente pode olhar nas soluções para ver se tem uma maneira mais eficiente. Mas uma maneira bem simples da gente fazer isso seria a seguinte. Essas árvores binárias, ao que eu entendo, vamos dar uma olhada nas restrições delas. Então, o número de nós é entre 1 e 2000, e o número de nós na subárvore é entre 1 e 1000. Os valores podem ser negativos, podem ser positivos, mas eles vão de menos 10.000 até mais 10.000. Beleza. O que acontece? Eu acredito que dentro de uma árvore, a gente não vai conter aqui números repetidos, tá? Por quê? Porque essa árvore binária, eu acredito que ela não é bem uma árvore binária. Assim, o que eu quero dizer com isso? Tem uma propriedade aqui dessa árvore que é a seguinte. Eu acho que nenhum dos nós delas tem o mesmo valor, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 3, eu não vou encontrar o 3 em nenhum outro lugar. Assim como eu não vou encontrar o 4 em nenhum outro lugar, o 5, 2 e 1. Ela é uma árvore em que todos nós têm valores distintos.
E eu acho que nem toda árvore binária tem essa propriedade. Mas essa do problema, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que... Mas vamos ver, depois a gente pesquisa também para entender se essa propriedade existe em árvores binárias, tá? Inclusive, eu vou pesquisar agora. Binary Tree. É. Ó, aqui uma pergunta. Chaves duplicadas são permitidas? Ó, muitos algoritmos vão especificar que as chaves duplicadas são excluídas. Beleza? Bom, então é isso, tá? Vamos supor aqui, caso contrário, depois a gente elimina essa suposição, mas vamos supor que todos os números são distintos. O que a gente tem que fazer então? A gente precisa basicamente determinar se existe alguma subárvore dessa árvore que é igual a essa outra árvore. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é descobrir, tá, para que alguma subárvore dessa árvore seja igual a essa árvore, elas têm que pelo menos começar com o mesmo número, certo? A raiz delas tem que ser a mesma. Então eu preciso saber se nessa árvore existe o número 4, nesse exemplo. Eu tenho que pegar a raiz do subroot e verificar se algum desses nós é o 4. Beleza, achei o nó 4. Agora que eu achei o nó 4, é só eu verificar se a subárvore cuja raiz é 4 é igual a essa aqui. Tá? Então, primeiro, verificar se a raiz de subroot verificar se root contém a raiz de subroot. Certo? Então, verificar se esse aqui contém o número 4. Caso sim, a gente vai então comparar as duas árvores e ver se são iguais. E retornar, né? Se são iguais ou não. E como que a gente vai fazer isso? Isso aqui, essa parte 2, ela é uma intuição, né? É uma ideia, mas ela não explica como que a gente vai fazer isso. A maneira como eu estou pensando em fazer isso é o seguinte. Eu vou criar 2 arrays ou 2 sets, qualquer estrutura para eu poder iterar sobre todos os nós dessa árvore, guardar esses números dentro dessa estrutura de dados, que pode ser um array, pode ser um set, e no final eu vou verificar. Esses dois arrays são iguais? Porque para a gente comparar arrays é muito fácil, né? É só a gente iterar sobre um array e comparar os índices 1 a 1. Na árvore é um pouco mais chato, porque ela é uma estrutura recursiva e é um pouco mais chato, eu não sei como fazer, então a minha intenção aqui na hora de comparar se as árvores são iguais ou não, é justamente pegar todos os nós e colocar num array ou num set e verificar a igualdade entre eles, tá? Se bobear, é até possível fazer assim, array 1 igual a array 2, por exemplo, e retornar isso como resposta, sabe? Ou set 1 igual a set 2. Não tenho certeza se é possível fazer isso. Na verdade, eu tô até meio interessado em tentar descobrir se é possível ou não, tanto com vetor quanto set. E a gente vai fazer esses experimentos aqui, até para aprender um pouco mais sobre C++, tá? Então vamos lá, vamos verificar se essa árvore contém a raiz dessa árvore. Então a gente quer saber, a gente quer verificar primeiro, a gente vai criar uma função que retorna, ela vai retornar, né, caso essa árvore contenha a raiz dessa árvore, eu vou retornar justamente esse nó, tá? Então eu vou começar a procurar nos nós, e se eu achar um nó que contém o mesmo valor da raiz da subárvore, eu vou retornar esse nó de cara, tá? Então, eu quero que a minha função retorne um nó, tá? Então, eu vou chamar de, sei lá, find, porque eu quero achar, né, justamente algum nó. Então, eu vou passar aqui a raiz, né, que eu vou começar a iterar sobre ela, e eu vou passar um outro nó, node, que é o cara que eu quero achar, tá? Então, eu quero achar para ver se esse cara existe dentro dessa outra árvore, beleza? E aí eu vou começar a iterar sobre essa árvore aqui. Então a gente vai fazer... deixa eu pensar aqui como a gente vai fazer.
Acredito que a maneira mais fácil seria... Tem uma outra maneira que eu penso que é um pouco mais fácil, mas essa aqui, se eu conseguisse pensar em como fazer, seria um pouco melhor. Então, deixa eu pensar um pouquinho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer desse jeito, não. Então, basicamente, eu quero iterar sobre... Eu quero... Não é iterar que chama, né? Mas eu quero fazer o traversal dessa árvore, eu quero percorrer essa árvore. E enquanto eu percorro essa árvore aqui, eu quero saber se algum dos nós delas é o mesmo do que esse aqui, tá? Tem o mesmo valor. E quando eu encontrar, eu vou, na verdade, guardar ele num outro nó chamado found, que quer dizer que eu encontrei ele, certo? Essa função, então, aqui ela não vai retornar nada, porque eu quero só iterar sem retornar nada, e uma vez que eu encontre algum dos nós que seja igual a esse, que tem um valor igual a esse aqui, eu seto o found para esse valor e termino o meu traverso, tá? Paro de enfim, percorro a árvore inteira e seto esse found caso eu encontre os nós com o mesmo valor. Então, para a gente percorrer, a gente vai usar a recursão e a gente vai usar basicamente também o mesmo algoritmo que a gente usou para resolver o outro problema de árvore, que é um in-order traversal, pode ser um pre-order traversal, um post-order traversal, tanto faz. Alguns dos algoritmos de percorrer árvore, tá? E ele sempre tem a mesma carinha. Então a gente sempre começa aqui, if root igual a null, return. Caso contrário, a gente vai chamar recursivamente find, passando o root left e o node. E a gente vai passar o find root right node. Beleza? Assim que a gente percorre a árvore inteira, tá? A gente retorna caso esse root seja nulo, e a gente chama recursivamente o direito e o esquerdo, para que o direito e o esquerdo chame recursivamente o direito e o esquerdo, a gente vai, assim, executar o find em todos os nós da árvore, certo? Então, essa que é a ideia da estrutura do algoritmo. Agora, quando a gente encontrar, então, if root val igual a node val, então quando a gente estiver iterando, né, percorrendo essa árvore, e a gente chegar em algum nó que possui o valor igual ao valor do nó que a gente está buscando, a gente vai setar esse carinha aqui, né? Então, found igual a root. E vai continuar. A gente quer passar por todos os nós da árvore, mesmo que a gente já tenha achado ele aqui, não tem problema. A gente já... Se bem que a gente pode dar um early return aqui, na verdade. Então, isso aqui deixa o algoritmo um tiquinho mais rápido. Então, uma vez que a gente acha, a gente retorna e deixa o algoritmo finalizar o que ele tem pendente para finalizar. Então é isso, a gente chama o find na raiz. O find, ele vai chamar o find no direito e no esquerdo, que vai chamar o find no direito e no esquerdo. Uma vez que ele acha, ele retorna e ele termina a recursão, né? Então isso aqui vai fazer com que a gente saiba se existe ou não esse nó dentro dessa árvore, certo? Ou 4 dentro dessa árvore. Caso ele exista, esse found vai ter o valor, né, do nó dessa árvore que a gente encontrou. Caso ele não exista, ele vai ser nulo. Então aqui a gente vai verificar, né? Então a gente vai chamar o find in root passando o subroot. E caso isso dê certo, o tree node, o found não vai ser nulo. Então, se o found for null, a gente retorna false instantaneamente. Porque não existe nenhum nó nessa árvore cujo valor é igual ao valor da raiz dessa outra árvore. Ou seja, 4. Não existiria o 4 aqui dentro. Certo? E caso exista o 4, agora a gente tem que verificar, tá? Essa subárvore aqui, ela é igual a essa árvore? Nesse caso não são, né? Porque esse 2 tem um filho esquerdo chamado que é o 0. Nossa, maneira está muito ruim, gente, desculpa. Então, agora, como que eu faço, né? Caso eu não tenha encontrado, eu retorno falso. Caso eu tenha encontrado,
Agora eu tenho que comparar as duas subárvores. Então eu vou criar uma outra função chamada... eu posso criar uma outra função ou eu posso escrever o código direto aqui, né? Mas seria uma função compare para comparar dois nós. Vou escrever que acho que vai ficar um pouco mais idiomático, tá? Então eu vou comparar então o found com o subroot. Agora é isso que eu tenho que fazer, certo? E eu já vou retornar o resultado disso. Então vamos criar essa função que retorna um boolean chamado compare. Ele vai comparar dois nós de árvores. Eu vou chamar aqui de... pode ser chamado de node 1. E o outro eu vou chamar de node 2. Porque para mim nessa função aqui eu quero comparar um nó com outro nó. Não me importa se o nó que eu estou passando é esse found ou subroot. Essa função aqui, teoricamente, é um pouco mais clean nesse sentido, né? Então, eu vou comparar um nó com outro nó. E para eu comparar, que nem eu comentei, eu quero basicamente criar duas estruturas de dados, por exemplo, como vetores V1 e V2. E eu vou iterar sobre as duas árvores e colocar o valor dos nós em cada um dos vetores, tá? Então, para eu iterar, eu vou chamar alguma função aqui. Eu vou chamar de... vou fazer um inorder traversal, tá? Sobre o node 1, passando o V1. E também vou iterar o nó 2, passando o V2. Quando eu iterar, eu vou estar então pegando o V1 e colocando o valor de cada um desses nós dentro desse cara. O V2 é a mesma coisa, tá? Então eu tenho que criar essa função inorder, que ela não retorna nada, então é void inorder. Ela recebe um nó e um vector de int chamado v. E esse v aqui ele tem que ser passado como referência. Por quê? Porque depois de eu iterar sobre todos os nós do nó 1 e inserir aqui no V1, eu não quero criar uma cópia, né? Quando eu chamo essa função, eu quero que eu realmente insira os valores dentro desse V1 aqui, né? Eu estou passando o V1 para cá. E aqui embaixo eu espero que o V1 tenha vários valores, né? 4, 1, 2, etc. E para que isso aconteça, eu tenho que colocar esse comercial aqui, né? Que eu estou passando como referência. Então, falando assim, ó. Se você manipular esse vetor aqui dentro e inserir coisas, remover coisas, eu quero que você reflita essas mudanças nesse cara aqui, né? Não é nem reflita, porque o cara que você está manipulando aqui é literalmente esse cara. Eu estou passando para você esse cara e se você mexer nele, você está mexendo nele, né? Caso eu fizesse assim, quando eu chamo essa função no C++ e na maioria das linguagens de programações modernas, não é exclusivo do C++ isso, né? Quando eu chamo assim, na verdade eu estou fazendo uma cópia de V1. Então esse V é uma cópia do V1, eu posso manipular ele, mas o valor de V1 não vai ser alterado aqui nesse escopo, tá? Então ele vai estar vazio. Mesmo que eu faça várias coisas dentro do inorder com o V1, aqui quando eu voltar para cá ele vai estar vazio. Então eu tenho que passar ele como referência, para dizer que realmente estou passando não uma cópia, mas uma referência para esse cara e para você manipular ele diretamente, né? Então aqui no inorder a gente vai começar a iterar, então mesma coisa. Algoritmo lá, é bom pra gente escrever várias vezes. Então, if node é nulo, a gente retorna. Caso contrário, a gente vai fazer alguma coisa e chamar nos filhos de esquerda e direita recursivamente, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, vamos dizer assim. Eu vou fazer de uma seguinte maneira. Inorder node v left, né? Right. E aqui dentro eu vou fazer vector pushback node value. Quando eu faço isso aqui que é o inorder, né? O inorder é quando eu executo a minha operação entre as duas chamadas recursivas, tá? Porque daí eu tô fazendo isso em ordem crescente na árvore. Então aqui eu tô basicamente percorrendo a árvore nessa sequência. Começa no... Tá, acabei de perceber uma coisa bem esquisita aqui, mas... Enfim,
Acho que aqui nesse caso aqui tanto faz. Isso aqui é uma parada esquisita, mas esquece. Pensei no negócio aqui, mas basicamente eu tô tentando fazer isso aqui, percorrendo primeiro do nó mais à esquerda, para depois do nó mais à direita, tá? Então ele viria primeiro esse, depois o 0, depois o 2, depois o 4, depois o 3, depois o 5. Tá? Essa é a ordem que ele executa quando a gente coloca aqui no meio. Ele vai pro cara que tá mais à esquerda. Quem que tá mais à esquerda? É o 1. Quem que é o segundo mais à esquerda? Não é o 4, é o 0, porque o 0 ele tá mais fundo, assim, vamos dizer, né? Mas o 1 ainda assim é mais à esquerda que o 0, porque para eu chegar no 0 aqui eu tenho que ir para a direita, né? Então, 1, 0, 2, 4, 3, 5. É assim que ele vai percorrer a árvore. E eu quero que ele percorra a árvore nessa ordem, para eu colocar os valores dos nós nesse vetor, na mesma ordem, né? Tanto na 1 quanto na 2. Então, por isso que eu chamo in order duas vezes, eles têm que ser o mesmo algoritmo. E aí, aqui depois de eu ter pego todos os valores dos nós e colocados nessa ordem específica dentro do V1 e do V2, eu quero ver se V1 é igual a V2. Eu vou retornar isso do meu compare, né? Então, crio o vetor V1 e V2, pego os dois nós que eu estou comparando e eu percorro eles, insiro os valores dos nós dentro de V1 e V2 e retorno a comparação entre os vetores. O código deve ser esse. Eu acredito que ele passe. Vamos testar aqui para ver se dá certo ou se faltou alguma coisinha. Passou. Então, legal. Tem como a gente comparar os vetores assim e eles realmente são iguais, porque ambos, o V1 e o V2, estão sendo inseridos na mesma ordem, tá? Que é a ordem in order, que é uma das ordens que a gente percorre uma árvore. Qual que seria uma outra ordem? Seria o post order, por exemplo, que é da direita para a esquerda. Então aqui a gente começaria no 5, aí no 3, aí no 4, aí no 2, aí no 0 e aí por último no 1. Olha que estranho. Seria essa a ordem aqui. E tem o pre-order também, que a gente começa primeiro no 3, depois no 4, no 5, depois no 1 e no 2 e depois no 0. Então esse aqui é como se fosse um BFS, né? Ele vai indo de cima para baixo meio de forma igual. Ele não vai para a extrema esquerda ou para a extrema direita. Né? Extrema esquerda e extrema direita não é muito bom, geralmente. Não é. Não para esse algoritmo. Não é o caso desse algoritmo, tá? Ele não gosta desses termos, tá? Então é isso. Acredito que vai passar. No caso, né? No case 2 ele deve retornar falso, porque não é subroot. Agora a gente dá o submit. E tivemos um pequeno errinho aqui. Vamos tentar descobrir o porquê. Ele retornou falso, mas esperava true. E realmente é bem estranho. Entendi. Entendi. Então olha que interessante esse problema aqui, tá? Esse problema aqui é um problema em que ele tem uma árvore que é 1 e o filho esquerdo é 1, né? Então, aqui no meu found, eu achei a raiz, certo? Eu falei assim, existe algum nó nessa raiz que tem esse valor? Sim, existe. Na verdade, existe 2, inclusive, né? Só que meu found, ele acha o primeiro de todos. Então ele fala, tá, existe, é esse cara aqui. Só que o problema daí é que essa árvore não é igual a essa árvore, né? Mas se eu olhar para esse cara, né? Se eu perceber que existem dois nós que tem um valor igual a esse aqui, eu posso... Meu found, se o meu found fosse esse, essas árvores são iguais daí, porque elas são só uma árvore com um nó com o valor 1, certo? Então essa árvore inteira não é igual a essa, mas essa subárvore dela é igual a essa. Isso quer dizer que eu preciso atualizar o meu algoritmo para que o found... eu vou chamar de founds, né? Porque ele vai ser um vetor. Nem sei se essa sintaxe aqui funciona, mas vamos testar agora. Então, ele vai ser um vetor. E aí, quando eu encontrar, eu vou dar um founds pushback. No root, né? Então, aqui eu tô fazendo meu algoritmo aqui. E eu não vou retornar. Então, eu quero realmente iterar sobre a árvore inteira. E colocar no vetor founds todos os nós do root
Vamos lá, todos os nós desse cara aqui que tem um valor igual a esse, né? Se tivesse um outro 4 aqui, eu gostaria de colocar esse e esse dentro do founds. E aí aqui na hora de eu comparar, né? Eu teria que comparar todos os caras aqui de dentro, né? Todos os caras todos os encontrados aqui, né? Então eu posso iterar sobre found for found in founds. Se eu comparar esses caras aqui e for true, return true. Caso contrário, eu retorno falso, né? Então, aqui na minha função principal, eu itero sobre todos os nós que eu achei com o mesmo valor, nesse caso de 4, né? Da raiz do subroot, da outra árvore que eu estou comparando. Eu comparo, eu falo, tá, esse cara que eu achei, ele é igual à raiz? Se for, eu retorno true e a minha execução acaba. Caso eu itere sobre todos os nós que eu encontrei, né? Quando eu estava procurando os de mesmo valor da raiz, e eu não... e nenhum deles seja igual, aí eu comparei com todos, nenhum deles é igual, eu retorno falso. Então, isso aqui vai resolver o problema que a gente se deparou. Só tem que saber se essa sintaxe aqui está correta. Ó, faltou algum lugarzinho aqui que... if found igual null. Ah, sim. If found.size igual a 0 agora. Posso chamar empty. Então, aqui se eu não encontrei ninguém, né? Se eu não... se ao procurar, né, os nós dentro de root que tem um valor igual a raiz de subroot, se eu não encontrar ninguém, eu já retorno falso de cara, né? Porque quer dizer que não tem nenhum nó aqui que é igual a essa árvore. Caramba, e passou. Então é isso. Eu só achei um pouco esquisita essas árvores aqui, mas a gente teve que fazer algumas suposições sobre esse problema. Uma delas aqui, todos os nós têm valores diferentes, mas ele não especificou pra gente, e não necessariamente uma binary tree, eu acredito que ela vai ter todos os nós diferentes, mas nesse caso a gente tomou isso como uma hipótese e, enfim, a gente assumiu isso e acabou sendo verdadeiro, no final das contas, certo? Então, recapitulando, problema de árvore. Sempre que você vai fazer um problema de árvore, um mínimo que você tem que saber é como fazer um traverse da árvore, ou seja, como percorrer a árvore, como percorrer todos os nós da árvore. E melhor do que isso, é importante você saber como percorrer os nós da árvore em uma certa sequência. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda ou da raiz para as folhas. São as 3 maneiras mais tradicionais de a gente percorrer uma árvore. Uma vez que você faz isso, é tranquilo. A maioria dos problemas iniciantes, eles têm a ver com você percorrer a árvore e fazer alguma verificação. Ver se um nó existe nessa árvore. Enfim, fazer alguma verificação, né? Somar todos esses valores, etc. E aqui nesse problema, a gente determinou se a gente comparou as árvores, transformando ela em uma outra estrutura de dados, nesse caso em vetores, e comparando os dois vetores. Eu queria saber se existe uma maneira melhor de fazer isso. Então, vou dar uma olhadinha nas soluções aqui rapidinho, só para ver se a gente encontra. E aqui... Tá, vamos ver uma outra solução. Aquela solução parece que ficou... Aquela solução parece que foi boa, mas... Quero ver se tem uma outra solução um pouco mais fácil de entender, que aquilo ali ficou um pouco críptico para mim. Pelo visto tem como fazer, e aí é só uma questão de você fazer alguma recursão, basicamente, para ver se as duas árvores são iguais. Então, como eu não sei fazer, eu não vou tentar ir muito a fundo, mas fica então o desafio de a gente, depois de resolver esse problema, tentar dar uma olhada nos exemplos das outras soluções e ver como comparar duas árvores sem ter que transformar elas em outra estrutura de dados, porque isso toma tempo, e às vezes o problema ele não passa porque ele tem restrição de tempo, né? Então, é isso, pessoal. Obrigado aí por acompanharem. Espero estar ajudando bastante vocês aí. Esses problemas de árvores, para quem não está acostumado, são bem complexos, mas eles são importantes para vocês já irem colocando um pé, né, em um tópico que vocês talvez não estão acostumados.
E podem ter certeza que alguma coisa daqui vocês vão aprender. E se vocês continuarem assistindo os vídeos, vão cada vez mais estar mais confortável com esses conceitos, tá bom? Valeu, até a próxima.